Legal, vamos lá. Uma lesão muscular, a gente vai primeiro avaliar também se houve trauma ou não. Né? Que trauma, por exemplo, sei lá, tô jogando futebol, alguém vai lá e deu um carrinho, né? Então isso houve um trauma. A lesão muscular, ela pode gerar um edema local, né? Ela tem um rompimento de fibras, então ela pode gerar aquele hematoma, né? Fica aquele roxo, né? E muitas vezes não trava o movimento, ele pode doer para o movimento, mas não trava o movimento. Já uma lesão articular, vamos pegar uma articulação fácil da gente ver, por exemplo, o joelho. Uma lesão muscular na coxa, por exemplo, e uma lesão articular no joelho. Uma lesão muscular, muitas vezes, não vai limitar a articulação, ele pode gerar sintoma. Agora, a lesão articular, muitas vezes, pode limitar a articulação. E aí a gente pode pensar em lesão articular, principalmente intra-articular, dentro da articulação. Então, algumas estruturas, por exemplo, dentro da articulação do joelho, no caso, menisco, por exemplo. Menisco, existem tipos de lesão de menisco que ele abre, né? Ele rasga ali mesmo e trava a articulação. O paciente ele não consegue nem esticar e nem flexionar todo o joelho. Então, são alguns critérios que a gente pode ir utilizando, alguns critérios clínicos mesmo. Vamos lá. Febre, a gente tem que ficar atento. Por exemplo, na nossa área, de que é músculo esquelética, parte ortopédica, o paciente está apresentando febre, pode ser sinal de infecção, né? Dor constante que não passa, dor noturna, dor que não muda com posição, não muda com medicamento, fique esperto também, né? Não consigo movimentar, se eu fico em pé dói, se eu deito dói, eu tive uma queda recentemente, tem um histórico de trauma, ficar esperto também para a gente entender se a gente não está falando de uma fratura, né? Enfim, aí tem outras coisas como, por exemplo, sangue nas fezes, que podem indicar algumas patologias mais graves. Então são sinais clínicos que destoam um pouco de uma condição ortopédica. Existem alguns testes específicos que a gente pode fazer, como por exemplo, existe um teste que o idoso levanta, faz uma caminhada e volta e senta de novo, a gente faz essa mensuração. Então são testes mais simples do que, por exemplo, quando a gente compara com testes funcionais de um atleta, onde eu preciso atingir um nível de amplitude, de força para a gente pensar em performance. Tá, é um pouco mais complexo essa, mas vamos lá. Você só vai escolher a intervenção ou a técnica que você vai utilizar com o seu paciente de acordo com a sua avaliação inicial e os sinais e sintomas que esse paciente está te apresentando, né? Não adianta você falar, não, vou fazer uma manipulação que é excelente, né? Só que o cara está te apresentando alguns sinais e sintomas, uma história clínica, que a manipulação não vai ser favorável, por exemplo. É uma condição complexa, onde eu sempre sugiro iniciar, por exemplo, para queixa maior. Eu vou pegar aqui um exemplo, paciente que eu avaliei essa semana. Dor lombar, dor cervical, dor no ombro e dor nos dois joelhos. Legal. O que está incomodando mais? A queixa era, tá doendo no joelho. Aí a gente foi conversando, aí eu fui entendendo que o joelho, a adaptação que ele precisava fazer para andar, estava começando a sobrecarregar a lombar, né? Não tinha muito a ver com a parte de membro superior, que é de outras atividades. Então, a sugestão é, veja o que mais está te chamando a atenção, assim, o que mais está incomodando o paciente naquele momento, para você já recuperar logo isso e conseguir dar atenção para as outras partes. Só que as outras partes devem ser avaliadas para você já começar a orientar e isso favorecer o seu tratamento, para ele começar a ficar bem no